Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos retomando, depois de um bom tempo, o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica e hoje nós iremos então dar prosseguimento ao nosso estudo a partir da segunda parte do Catecismo que diz respeito à celebração do mistério da fé. Veja, nós estudamos até o momento todos os mistérios da nossa fé, nós estudamos o creio. Então, o que significa cada parte da nossa profissão de fé, cada artigo de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o que cada parte do creio quer dizer, complementando com aquilo que nós vimos, que é o creio niceno-constantinopolitano. Foi uma riqueza, eu tenho certeza que você pôde acompanhar cada aula e nós pudemos nos aprofundar nesses mistérios maravilhosos que a igreja nos oferece, que a igreja nos ensina, que foi revelado, cada mistério que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos, e esta igreja que guarda e transmite esta fé, e nós somos herdeiros desta fé maravilhosa. Então, agora, neste momento, nós daremos então o início a um novo momento do nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Nós então começaremos a estudar como é que a Igreja celebra estes mistérios. Uma vez que nós conhecemos os mistérios da fé, agora nós queremos aprender com a Igreja de que maneira nós católicos, junto com a nossa Igreja, nós celebramos esses mistérios. E toda a segunda parte do catecismo, então, vai cuidar da celebração do mistério cristão. E nesta primeira parte nós falaremos a respeito da liturgia. O que é a liturgia? Se você tem o seu catecismo, você pode acompanhar dos parágrafos 1066 ao parágrafo 1075. Nós vamos fazer uma introdução, então, a esta segunda parte e vamos tentar entender o que significa celebrar, o que é a liturgia. Nós podemos começar dizendo que a liturgia, ela é um serviço realizado pelo povo em favor do próprio povo. Esta seria a definição de liturgia. É algo que é realizado para o benefício do povo. Antigamente, nos povos antigos, por exemplo, os governadores, os prefeitos, aqueles que serviam ao povo, eles eram chamados de liturgos, ou seja, aqueles que exerciam um serviço em favor do povo. A igreja incorporou esta palavra, mas agora no sentido de que todo o serviço que é realizado pela igreja é em favor do povo de Deus. Então, é um serviço realizado por parte do povo, porque a igreja é o povo de Deus, em favor do próprio povo. E aqui é bom a gente já fazer uma distinção importante. Nós aprendemos em alguns momentos da nossa vida que o povo de Deus não englobava os padres, os bispos, como se o povo fosse só o povão, só a massa ali. Mas não, o povo de Deus é a igreja inteira. Os padres, os bispos, os diáconos, os leigos, os catequistas, os teólogos, todo mundo, todos os católicos são o povo de Deus. É uma ação realizada pelo próprio povo em seu próprio favor. Por meio da liturgia, nos diz o catecismo, Cristo continua na igreja, com ela e por ela, a obra da sua salvação, da sua redenção. Ou seja, nós vamos ver que por meio dos sacramentos, que é o que nós estudaremos, por meio dos sacramentos, Jesus, ele continua a sua obra de salvação na igreja. Nós somos salvos, resgatados, nós somos libertos, curados, santificados por nosso Senhor Jesus Cristo por meio do sacramento. Quando nós precisamos alimentar a nossa alma, nós vamos ao banquete eucarístico, nós vamos receber Jesus na Eucaristia. Quando nós precisamos escutar a palavra de Deus, nós vamos à missa e ali Deus fala conosco. Quando nós precisamos da cura, nós nos dirigimos ao sacramento da confissão, da reconciliação, e ali nós somos perdoados dos nossos pecados e Deus cura a nossa alma. Mas se nós precisamos da cura do corpo também, nós temos o sacramento pelo qual o próprio Cristo age através dos seus ministros, que é o sacramento da unção dos enfermos. Então o próprio Jesus vai nos curar através dos sacramentos por ação do Espírito Santo. Todos os sacramentos da igreja são um modo que Cristo encontrou para continuar agindo na vida do povo. Então, todos nós, cada um de nós é atingido, é tocado pelo Senhor por meio dos sacramentos. E tudo isso, todo sacramento, ele tem uma liturgia. A liturgia, então,
Nós podemos dizer que é uma ação realizada pela igreja em favor do povo de Deus. A liturgia é uma ação realizada pela igreja por meio dos sacramentos para que o povo de Deus seja atingido e tocado por este mesmo Deus. E agora nós podemos ler o parágrafo 1070 do Catecismo, na verdade uma citação que está aí no parágrafo 1070 que diz assim, olha: com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e, de modo particular a cada sinal, realizada a santificação do homem e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto se segue que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo que é a Igreja, é ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Que coisa fantástica que diz o Catecismo, hein? Veja bem, por meio de sinais sensíveis, cada sacramento nós vamos notar que há ali um sinal sensível. Por exemplo, Eucaristia nós temos o pão que se transformará no corpo de Cristo, nós temos o vinho que será o sangue, são sinais sensíveis. Nós temos, por exemplo, no batismo a água, que é um sinal sensível. Nós temos o óleo para a unção, que também é um sinal sensível. Nós temos as palavras, ou seja, aquilo que nos atinge nos ouvidos, né? Nós escutamos a palavra de Deus. Nós temos os gestos, os movimentos. E aí nós pensando na liturgia, o próprio Cristo vai agir de maneira eficiente e eficaz na vida de cada ser humano, de cada filho da igreja. E de modo que, se nós pensarmos nos sacramentos, diz o Catecismo, nenhuma outra ação da igreja tem tanta eficácia. Apenas os sacramentos têm uma eficácia que são próprias porque são ação do próprio Cristo, diretamente. Isso que a gente precisa entender, que na liturgia o próprio Cristo age diretamente. Ele age na pessoa do sacerdote. Como nós costumamos dizer, o sacerdote ele age in persona Christi, ou seja, na ação do próprio, na pessoa do próprio Cristo. É o próprio Cristo agindo através do sacerdote. Por isso que muitos santos, por exemplo, São Francisco de Assis dizia que se ele encontrasse um anjo e um sacerdote na rua, primeiro ele beijaria a mão do sacerdote e depois ele cumprimentaria o anjo, porque o sacerdote, ele é o próprio Cristo na terra. Ele age na pessoa de Cristo. É também, diz o Catecismo, a liturgia, uma ação da Igreja. Ela realiza e manifesta-se como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens. Quando nós celebramos os mistérios da fé, quando nós estamos reunidos para celebrar os mistérios da nossa fé, Deus está no meio de nós. Lembra o que Jesus falou? Onde dois ou mais, estiverem unidos no meu nome, eu estarei aí presente no meio deles. Então, quando nós estamos reunidos, o próprio Cristo está no meio de nós, na liturgia, na celebração. E esta celebração é um sinal de que Deus está no meio de nós, Deus está conosco, Deus nos ama, Deus quer entrar em comunhão conosco. Ele nos convida para que nós entremos em comunhão com Ele e também permite ao povo participar da vida da comunidade. Então, quando nós temos as missas, por exemplo, são públicas. Os sacramentos são celebrados publicamente. É uma forma de nós participarmos também da vida em comunidade. É o momento de nós nos reunirmos, todos aqueles que têm a mesma fé, se encontrarem na igreja, se encontrarem na celebração, para celebrar juntos, para sentir esta vida comunitária, porque a gente já aprendeu, a gente sabe muito bem que nós não somos ilhas. Nós não nascemos para vivermos sozinhos. Deus nos chama a vivermos em comunidade. Basta nós olharmos, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens e aquelas mulheres viviam juntos e tinham tudo em comum, porque Jesus nos chama, Jesus fundou uma igreja para que todos nós pudéssemos caminhar juntos, E o momento da celebração é esse momento de nós nos encontrarmos. É muito comum nas comunidades as pessoas chegarem bem antes da missa para poderem ficar conversando, ali na frente da igreja, nas pracinhas, A gente tem muitas igrejas antigas, os bairros, cidades antigas, históricas, em que você tem a praça e você tem a igreja em frente à praça. E as pessoas, antes de irem para a missa, ficavam ali reunidas na praça e também depois da missa elas ficavam conversando, falando das coisas da vida cotidiana, já que estavam agora alimentadas pelo corpo de Cristo, já tinham celebrado a fé, agora podiam também compartilhar da sua experiência de vida, do seu cotidiano, das suas famílias, um tentando ajudar o outro naquilo que era necessário. E agora eu convido você a pegar o seu catecismo e ler comigo o parágrafo 1072. Está aí
exatamente onde a gente já pegou, parágrafo 1072. Diz assim: a liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis, a vida nova segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço de sua unidade. Então, também tem algo muito interessante. A igreja, o catecismo fala que a liturgia, ela é a fonte de vida, é a fonte da vida do cristão, a liturgia. Mas também o catecismo fala, logo em seguida, que embora a liturgia seja sim a fonte de vida, ela não se esgota ali na liturgia, certo? Ou seja, a celebração da igreja não é apenas o que há de litúrgico. Nós temos, por exemplo, a gente pode citar aqui, toda a ação da igreja, a ação caritativa da igreja, né? Quando a igreja vai em missão, vai cuidar dos pobres, tudo isso é ação da igreja. Ela não se encerra na liturgia. Por exemplo, quando a gente reza o terço, o rosário, nós estamos em comunhão com a igreja, nós estamos em comunhão com a liturgia. É uma extensão da liturgia, nos diz a igreja. E também diz aqui o seguinte, o catecismo, que a liturgia deve ser precedida da evangelização, da fé e da conversão. É preciso que haja momentos em que a pessoa possa escutar a palavra de Deus, momentos de oração, grupos de oração, para que a pessoa possa ter uma experiência com Jesus, uma experiência de fé, de conversão. Então, na liturgia, ela vai colher de uma forma muito mais eficaz os frutos dessa conversão, porque na igreja ela vai poder, então, na missa, ela vai poder receber a Eucaristia, entrar em comunhão com o corpo de Jesus. Então, assim, o querigma, que é esta primeira evangelização, ela é o início ali, a introdução da pessoa na vida sacramental. A liturgia também é, segundo o catecismo, participação na oração de Cristo ao Pai. É muito bonito isso, porque na missa, quem está intercedendo é o próprio Cristo. Por isso que o sacerdote, ele pode celebrar sozinho uma missa. O que é a missa? A missa é a entrega de Jesus, é a entrega de sua própria vida por cada um de nós. Então é Cristo que reza por nós. Por isso que nenhuma outra oração é mais forte que a missa. Nenhuma outra oração pode ser mais poderosa que uma Santa Missa. Por quê? Porque quando nós rezamos, nós falamos a Deus. Mas na missa, é Deus é o próprio Cristo quem reza por nós. Então nenhuma outra oração é mais poderosa que a Santa Missa. Eu me lembro agora daquele fato que ficou muito conhecido. O próprio padre Gabriele Amorth, que foi o grande exorcista do Vaticano, ele conta essa história. Uma vez levaram uma pessoa possuída diante do Papa João Paulo II, e o Papa, depois de muito rezar por aquela alma, tentando libertar aquela pessoa do maligno, o Papa parou uns minutos, ficou em silêncio e pediu discernimento para saber o que fazer naquele caso. Depois de ter tido a resposta de Deus, ele olhou para aquelas pessoas e disse: olha, hoje à tarde eu vou celebrar uma missa, e eu vou celebrar essa missa inteirinha por essa pessoa possuída. Imediatamente o demônio deu um grito e saiu daquela pessoa. Tamanho o medo do diabo diante da Santa Missa, diante do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, a missa é a maior oração de um cristão. E a missa acontece dentro de sua liturgia. Há uma liturgia na missa, porque nós temos os gestos, nós temos as palavras, os sinais, nós temos tudo o que a liturgia exige para que a graça de Deus seja atualizada na vida do povo. Depois, mais para frente um pouquinho, o catecismo continua falando a respeito dos sacramentos, da liturgia, que é um lugar especial de catequese, aquilo que é chamado de catequese litúrgica, porque ela nos introduz no mistério de Cristo, do visível para o invisível. É importante que se explique às pessoas o que são cada sinal, o que é cada sinal, os gestos na missa, cada palavra, cada ação do sacerdote. Esses dias mesmo eu fui dar uma formação para alguns músicos e eu estava dizendo, vocês já perceberam como a gente não presta muita atenção naquilo que está acontecendo na missa? Por exemplo, a gente toca, canta tanto tempo na missa, mas a gente não percebe os sinais que estão na nossa frente. Veja, por exemplo, o sacerdote. Se você pegar o Antigo Testamento, qual que era a função sacerdotal? A função dos sacerdotes do Antigo Testamento era oferecer um sacrifício. E o que é um sacrifício? É a morte de alguém, não é? Ele pegava lá um animal e sacrificava. Então a função sacerdotal era essa. Aí a gente olha com um pouquinho mais de cuidado, a gente está diante de um altar. Se a gente pegar o Antigo Testamento, para que servia o altar? O altar servia para oferecer um sacrifício. Era ali que a vítima era imolada.
E muitas vezes, infelizmente, as pessoas olham para o altar como se fosse apenas uma mesa, sobre a qual eu coloco os meus livros, eu coloco uma flor, eu coloco uma caneta. Mas na verdade, o altar é aquele lugar onde é oferecido um sacrifício. E, ao mesmo tempo, nós temos tantos outros sinais ali. Nós temos o crucifixo, que já nos indica o que vai acontecer. Nós temos o incenso, nós temos o vinho, nós temos o pão, nós temos as ofertas. Então, cada sinal nos mostra que nós estamos indo para um sacrifício. Infelizmente, as pessoas não percebem isso. Toda a liturgia é cheia de símbolos, símbolos que estão permeados da graça de Deus, que vão atualizar o mistério de Cristo para nós naquele momento. É preciso que haja uma catequese litúrgica no sentido de nós explicarmos ao povo o que está acontecendo ali, o que significa cada sinal, o que significa cada gesto do sacerdote, como isso é importante, e o catecismo vem nos dizer isso. Depois, o catecismo vai falar a respeito das bênçãos. A liturgia é a fonte da bênção, é a fonte que vem do próprio coração de Deus e chega até nós. A liturgia é o lugar das bênçãos. É Deus que abençoa todos os seres vivos. Nós celebramos a bênção de Deus para toda a criação, homem, mulher e todas as outras criaturas. Nós nos recordamos da bênção que foi dada a Noé, a bênção que foi dada a Abraão. Deus no Antigo Testamento foi abençoando essas pessoas e na liturgia nós temos a maior fonte de todas as bênçãos que Deus derrama sobre nós, assim como derramou sobre todos os patriarcas, sobre toda a criação. Deus na liturgia vem com a sua bênção para nós. Nós poderíamos aqui citar todas as bênçãos que aparecem no Antigo Testamento, como você pode conferir depois no Catecismo, no parágrafo 1081, as bênçãos do Antigo Testamento. Nesse parágrafo 1081, fala a respeito da liturgia também, onde Deus abençoa. Na liturgia, Deus abençoa. O próprio povo que é abençoado responde a Deus, celebrando, louvando, dando graças a Deus por essa bênção recebida. A liturgia, ela é um diálogo, mas antes de ser um diálogo, ela é uma comunicação de bênçãos. Deus nos dá a sua bênção e nós celebramos, e a nossa celebração é a nossa resposta a Deus, louvando e dando ação de graças a Ele. Então nós vivemos uma comunicação de bênçãos, uma comunicação, um diálogo de bênção, a gente poderia dizer. Na liturgia da igreja, Deus dá a sua bênção. Então é uma resposta de fé e de amor à bênção de Deus, a liturgia. É a nossa resposta de fé. A igreja bendiz, diz o catecismo, pelos dons e oferece os dons para que a vida seja santificada. Quando a gente vai celebrar a liturgia, ou celebrar a missa, nós vamos entregar a Deus os nossos dons. Nós oferecemos. O que são os dons? É tudo aquilo que a gente tem, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós recebemos dele, nós devolvemos. Nós entregamos, nós consagramos a nossa vida a Deus. Olha que palavra maravilhosa essa, né? Nós consagramos a nossa vida a Deus no altar. Tudo que Deus nos deu. Por exemplo, o que Deus nos deu? Deus nos deu a vida em primeiro lugar. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu um espírito. Deus nos fez homens e mulheres. Nós, então, entregamos esta vida a Deus. Porque Deus nos deu a vida para nós fazermos dela o que nós quisermos. Mas então, nós, usando da nossa liberdade, do livre-arbítrio, nós devolvemos a Ele a nossa vida. E aí sim Deus pode fazer os seus milagres, os prodígios. Deus pode nos libertar, nos curar, nos santificar. Porque nós entregamos a Ele, nós demos a Ele autorização, porque Deus nos respeita. Então, quando nós oferecemos a Ele os nossos dons, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família, os nossos amigos, tudo que temos e somos, Deus então Ele pode nos santificar. Olha que coisa linda, que coisa mais profunda. Diz o Catecismo no parágrafo 1084 que Cristo age então agora por meio dos sacramentos. Então convido você a pegar o seu catecismo no parágrafo 1084. Estou pegando o meu aqui também para ler com você. Olha só, parágrafo 1084. A obra de Cristo na liturgia. Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos, instituídos por Ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, com palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Olha que parágrafo mais maravilhoso, olha quanta profundidade em tão poucas palavras.
Então, diz o catecismo que Jesus, derramando depois o Espírito Santo sobre a igreja, que é o seu corpo, ele continua agindo por meio dos sacramentos que foram instituídos por ele para nos comunicar a sua graça. Esses sinais sensíveis que cada sacramento possui, ele torna acessível à nossa humanidade o acesso a essa graça. Por exemplo, quando o padre vai ministrar a unção dos enfermos, aquele símbolo, aquele sinal que é o óleo, ele não é apenas um óleo, porque ele é um óleo abençoado. Naquele momento que aquele óleo penetra em nós, a graça de Deus nos atinge de forma sensível. E além de ser sensível, é de forma certa. Ou seja, não há dúvida. Eu tenho certeza de que Cristo está me tocando naquele momento. Eu posso, por exemplo, pedir a Jesus que me cure de alguma coisa. Eu posso ter a certeza no meu coração de que Ele está me curando, mas o sacramento, ele é um sinal certo e sensível, visível. Eu posso ver e tocar no sinal. Ali é uma certeza absoluta de que Cristo está me tocando. É por isso que o sacramento da reconciliação, da confissão, é maravilhoso, porque ainda que eu possa pedir perdão para Deus aqui no meu quarto, por meio do sacramento eu tenho a certeza, pelas palavras do sacerdote, pelo gesto do sacerdote, pela sua ação ministerial, porque ele é a pessoa de Cristo naquele momento. Eu tenho certeza que Cristo está me absolvendo dos meus pecados. E isso apenas a Igreja Católica tem. Nós temos aí 2000 anos de história, uma autoridade que foi transmitida desde Cristo para os seus apóstolos e que chegou até nós pela sucessão apostólica. Todos os bispos, padres têm essa autoridade. Graças a Deus que nós somos católicos e que nós temos essa grande graça, não é verdade? Veja só, como que funciona essa coisa dos sacramentos. Cristo, nosso Senhor, Ele é Deus. Sendo Deus, Ele não está preso no tempo, Ele está fora do tempo. Para Ele só existe um tempo, que é o tempo da graça, né? Para Cristo, o passado, presente e futuro são o mesmo tempo. Então, tudo aquilo que ele realizou na história humana há 2000 anos, tudo isso está dentro do tempo da graça. Portanto, quando um sacramento é celebrado, Cristo atualiza, pela força do Espírito Santo, na igreja, atualiza o poder daquela ação que ele realizou um dia na história. Porque a ação de Cristo é eterna, está sempre presente. Quando a gente diz que a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, a atualização, a cruz de Cristo, o Calvário se torna presente naquele momento, nós estamos exatamente afirmando que por meio dos sacramentos, o Espírito Santo torna presente na história algo que foi realizado por Jesus há 2000 anos. Então a nossa salvação se torna presente. O Papa João Paulo II dizia, Cristo, ele queria que todos os fiéis de todos os tempos, de todas as gerações, estivessem presentes ao seu sacrifício na cruz. Por isso, ele instituiu a missa. Porque quando nós estamos na missa, fala o Papa João Paulo II, nós estamos ao vivo e a cores diante do sacrifício que um dia Cristo realizou na história. Olha que coisa mais profunda. Olha que riqueza que nós temos na igreja. Cada missa que nós participamos, nós estamos no Calvário. Nós estamos no Gólgota. Nós estamos diante do Cristo na cruz, que se torna presente. Amém? Pessoal, nós já dissemos aqui, você pode conferir depois no parágrafo 1087, a questão da sucessão apostólica. Portanto, todos esses sacramentos hoje são celebrados validamente porque os bispos e padres, eles seguem a sucessão apostólica. Se nós formos voltando de padre a padre, bispo a bispo, nós chegaremos nos apóstolos, nós chegaremos em Jesus. A Igreja Católica tem 2000 anos, ela vive esta sucessão incrível de que nós somos herdeiros. Cristo, diz o catecismo, está presente em toda a liturgia. Jesus está presente quando é celebrada a missa, onde 2 ou mais estão reunidos, ele está presente. Em toda a ação litúrgica, Cristo está presente. Está presente para curar e para salvar o seu povo. O Espírito Santo, então, é ele quem, na missa, na celebração dos sacramentos, ele torna presente, ele faz aquele mistério se tornar presente. Quando as Sagradas Escrituras são lidas, aquela palavra se torna atual. Deus está falando com o povo naquele exato momento. E nós vemos que essa liturgia da palavra, por exemplo, foi herdada do povo judeu. Lá nas sinagogas, quando os judeus se reuniam e até se reúnem até hoje para fazer as celebrações deles, eles leem as Sagradas Escrituras, eles leem a Torá. E naquele momento, a palavra de Deus se atualiza
para aquele povo. Também nas nossas liturgias, o Espírito Santo torna presente a palavra de Deus que fala até nós. Também quando nós meditamos a palavra de Deus na nossa casa, nós estamos vivendo essa extensão da liturgia, então Deus está falando conosco também. O Espírito Santo na liturgia da palavra fala conosco, Deus nos fala, porque foi o Espírito Santo quem inspirou os profetas, quem inspirou os escritores sagrados. Na liturgia, quem fala é o próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus na liturgia também, ele une a todos os fiéis. O Espírito Santo ele traz esse caráter de unidade. O Espírito Santo é quem traz a comunhão para a igreja, superando as afinidades, as raças, culturas, também as classes sociais. Nem é muito interessante quando a gente começa a dividir muito as nossas liturgias. Então existe uma liturgia, uma missa não sei o que, outra missa de não sei o que lá, de outro grupo, de um grupo X, de um grupo Y. Não. Na liturgia nós somos todos um. Não existe diferença entre brancos, negros, japoneses, brasileiros, árabes. Não tem diferença. Nós somos um só corpo e um só espírito. Tudo isso é superado. O rico, o pobre, nós somos todos o mesmo, um só coração. Não tem essa história. Então, a liturgia ela é o lugar onde nós nos encontramos para celebrar a nossa única fé. E a liturgia está acima, a celebração está acima de todas as nossas diferenças físicas, raciais, culturais, sociais, etc, 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 etc. A gente não pode dividir, a gente não pode ficar dividindo a liturgia. Lá nós somos todos irmãos. A liturgia também, diz o catecismo, o encontro com Cristo. Se você quer se encontrar com Jesus, você precisa ir à missa. Você precisa ir lá onde Ele está vivo. Ele está ressuscitado quando nós estamos reunidos. Ele está vivo na Eucaristia. Ninguém pode se salvar sozinho. Ninguém pode ficar no seu cantinho achando que ali já está tudo certo. Cristo fundou a sua igreja para nos dar os sacramentos. E foi o próprio Cristo quem criou, quem instituiu todos os sacramentos. Ele instituiu os sacramentos para quem? Para nós, pela nossa salvação. Então, nós seríamos muito ingratos se nós desprezássemos os sacramentos que Ele mesmo nos deu. Dizendo assim, não, eu me confesso diretamente com Deus, eu não preciso me confessar com o padre. Nós estamos errados quando pensamos assim, porque o sacramento da confissão é um momento em que o próprio Cristo ali está presente na pessoa do sacerdote para nos absolver os pecados. E foi o próprio Cristo quem criou o sacramento da confissão. Não foi a igreja que inventou. A confissão foi instituída pelo próprio Jesus. Basta você dar uma olhadinha aí no Evangelho de São João, quando Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece para os apóstolos e diz para eles: recebam o Espírito Santo. Então ele sopra sobre eles. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, esses não serão perdoados. Então ele deu a autoridade de levar a salvação a todos os povos por meio deste sacramento, que apenas aqueles que vivem a sucessão apostólica têm autoridade para realizar. A gente já está chegando ao final aqui, mas basta apenas algumas informações ainda acerca da liturgia. Ela é, portanto, a liturgia, o memorial do mistério da salvação. Ou seja, o que é o memorial? Nós recordamos o que aconteceu, mas não apenas uma lembrança. Nós atualizamos. Esta palavra memória, ela tem o sentido de tornar presente, por ação do Espírito, aquela obra de salvação que Cristo realizou se torna presente. Nós estamos vivendo aquilo. Não é uma lembrança, é uma presença real daquele mistério. E aí nós temos a liturgia da palavra, que nós já falamos, e depois nós temos aí a ação do Espírito Santo que recorda os feitos da salvação. Então, durante a liturgia da palavra, nós temos a recordação da obra de Deus ao longo da história, e é o Espírito Santo que faz isso, e esta recordação traz ao nosso coração a ação de graças e o louvor. Quando, por exemplo, nós respondemos com o salmo, nós estamos dizendo a Deus, agradecendo a Ele pela obra realizada, por aquilo que Ele falou. Então, Deus fala
nós respondemos. Gostaria de convidar você a pegar o seu catecismo para que nós possamos ler o parágrafo 1104, para reforçar aquilo que eu estava falando, de que o Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. Olha só, a liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas, sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. Então, para ninguém achar que eu estou inventando isso aqui, né? O próprio catecismo aí está deixando claro o que isso significa. O Espírito Santo na liturgia torna presente o mistério da salvação. E aí, o catecismo fala de uma palavra muito conhecida, que é a palavra epiclese. Epiclese, o que é? É quando o sacerdote invoca a força do Espírito Santo sobre as oferendas, por exemplo, para que elas se tornem o corpo de Cristo. Epiclese é aquela invocação. Guarde essa palavra, epiclese. Isso, por que o catecismo coloca isso? Para nos recordar que durante toda a liturgia é a ação do Espírito que torna possível esta atualização. O Espírito Santo na liturgia, ele quer nos transformar, ele quer nos dar uma vida nova. Por isso, ele faz com que Cristo, tornando-se presente em cada celebração, ele possa mudar a nossa vida, ele possa transformar a nossa vida. E é isso que nós pedimos ao Senhor no encerramento aqui dessa nossa aula, que ele possa colocar no nosso coração um desejo muito grande de nós o encontrarmos na liturgia, de nós o buscarmos nos sacramentos, que nós possamos nos aprofundar nesse nosso estudo a respeito dos sacramentos, que em breve você poderá acompanhar aí no nosso canal. Por isso nós pedimos ao nosso Senhor, agradecendo a Ele mais uma vez por esse nosso encontro de hoje, nós pedimos ao Senhor que derrame sobre nós a sua bênção por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.